Oi, gente, me chamo o professor Eric Guedes. Trago para você aqui hoje uma aplicação na física envolvendo derivadas, né? Então, pegando aqui a parte de função horária. Então, vamos ao seguinte, ó. Lembrando aqui o conceito físico, essa a pergunta se fala assim: a posição de um ponto material que movimenta ao longo de uma trajetória retilínea é dada pela fórmula S, o S indica espaço, 2t ao cubo menos 4t mais 6, então que t é tempo, tá? No caso, o S dado em metros e o tempo dado em segundos. Então, primeira parte importante. Aí, seguinte, tem uma relação direta quando fala taxa de variação. A taxa de variação, no caso aqui, tem a ver com a derivada, no caso de uma função. Nesse contexto aqui, eu dizer o seguinte: para eu encontrar a função horária da velocidade, deve-se derivar a função espaço. Tá? Então, você para encontrar a função horária referente à velocidade, tem que derivar a função espaço. Para encontrar a função horária da aceleração, deve-se derivar a função velocidade. Vamos aplicar um pouquinho aqui. Esse meu exercício, a letra A fala o seguinte: ó, qual que é a velocidade escalar média durante esse período? Nesse caso aqui, ó, só para relembrar, a velocidade média vai ser, no caso, então vai ser o seguinte, turma, ó, delta S, que é chamado variação de espaço, dividido pela variação do tempo. Tá? No caso aqui, deixa eu copiar esse delta aqui. No caso aqui, ΔT. Então, esse é o conceito. Então, nessa letra A, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o tempo por 3, tá? No caso aí, que é o tempo 3 segundos, na função horária. Então, o seguinte ficaria assim: S igual a 2 vezes 3 elevado à terceira, menos 4 vezes 3, mais 6. Vamos fazer também o mesmo procedimento, trocando o t também por 1, tá? Dado no enunciado que é 1 segundo. Ficaria S igual a 2 vezes 1 elevado à terceira, menos 4 vezes 1, mais 6. Então, cada um aí. Resolvendo cada um, pessoal, separadamente, 3 elevado ao cubo daria 27, vezes 2 daria 54, menos 4 vezes 3 são 12, mais 6. Então, esse meu resultado, pessoal, daria 48, né? No caso aqui, metros. Gente, e o segundo valor aqui ficará o seguinte: 1 ao cubo dá 1, vezes 2 dá 2, menos 4 vezes 1 dá 4, e aqui, mais 6. Logo, o resultado final vai dar 4 metros, e o de cima daqui deu 48 metros. Aplicando aqui a fórmula, gente, assim, na fórmula esses valores, quando se fala variação é uma diferença, tá? Então aqui vai ficar o seguinte: a velocidade média vai ficar da seguinte maneira: espaço primeiro ficaria 48 menos 4 dividido pela variação de tempo, tá? Pela variação de tempo, que seria, no caso, 3 menos 1. Então, resolvendo aí, 48 menos 4 daria 44, dividido, 3 tirar 1 dá 2, logo, aqui a velocidade média vai ficar de 22 metros por segundo, de acordo com, no caso, com os enunciados, tá? A letra B
está falando da seguinte maneira. Qual é a função horária da velocidade escalar em relação ao tempo? Então, o seguinte, conceito, através da função espaço, para encontrar a função velocidade, é fazer a derivada da função espaço, tá? Então ficaria V, derivando, pessoal, a função aqui de cima, destacada aqui nessa cor amarela, tá? Ficaria da seguinte forma. Então, a derivada aí ficaria 2 vezes 3, que tomba o expoente, e mantém um t e tira um do expoente, ficaria em vez de 3, ficaria no caso aqui ao quadrado, menos a derivada de 4t será 4, e a derivada de 6 dá 0. Logo, a resposta aqui da letra B vai ser V igual a 6t ao quadrado menos 4. Essa vai ser a função horária da velocidade. A letra C pede também para nós fazermos aqui a função horária da aceleração. O que isso quer dizer? Nós teremos que derivar esta função aqui, velocidade, em relação ao tempo, tá? Que aí nós encontraremos a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual à derivada de 6t ao quadrado, vai ficar, no caso, 12t. E aí, a derivada de menos 4 é 0. E aqui ficaria metros, que dá de medida, por segundo ao quadrado. A letra D, está pedindo para fazer a velocidade escalar quando o tempo for igual a 5 segundos. Então, nós vamos pegar na função velocidade e nós vamos trocar o t, no caso, aí por 5. Fica 6 vezes 5 ao quadrado menos 4. Resolvendo aí, primeiramente, 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 6 vai dar 150. 150 menos 4 vai dar 146 metros por segundo. A letra E está pedindo a velocidade escalar inicial. Ou seja, qual vai ser, no caso, a velocidade escalar no início? Isso quer dizer que vamos trocar o t por 0, que é o 0 segundo, que é inicialmente. Então vai ficar V, que é a função velocidade, igual a 6 vezes 0 ao quadrado menos 4. Resolvendo aí, 0 ao quadrado dá 0, vezes 6 dá 0, menos 4 dá menos 4. Então aqui vai ficar estado menos 4 metros por segundo. E por último, a letra F está pedindo, vamos analisar aqui, o instante, ou seja, o tempo que a velocidade escalar for nula. Então nós vamos novamente pegar aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui a margem. Nós vamos pegar, no caso aqui, a função velocidade, que foi V, igual a 6t ao quadrado menos 4. E a pergunta é a seguinte, quer saber qual que é o tempo quando a velocidade for nula, ou seja, for 0. Trocando aí a expressão, o V por 0. Ficaria 0 igual a 6t ao quadrado menos 4. Isolando a variável, no caso t, então ficaria menos 6t ao quadrado igual a menos 4. E aí nós vamos multiplicar ambos os lados por menos 1, tá, no caso aí.
ficaria da seguinte forma: 6t ao quadrado igual a 4. Aí uma sugestão para ficar bem simples, vamos dividir ambos os lados por 2 também, para ficar mais simples o cálculo aí. Ficaria 3t ao quadrado igual a 2. Aí aquela regra básica que nós aprendemos desde pequenininhos, entre o número e uma letra existe a multiplicação, inverso será a divisão. Então ficaria t ao quadrado, nós vamos manter o t, porque nós temos que encontrar o tempo. Vai ser igual, t seria aqui uma fração. Vamos lá, então aqui é a fração. Então fica o seguinte: 2 dividido por 3. Logo aqui não teremos uma raiz exata, tá? Então ficaria o seguinte: t igual, deixa eu colocar aqui uma raiz quadrada, que o inverso da operação de potência é uma raiz, tá, gente, no caso aí. Então, turma, ficaria da seguinte forma aqui, ó: raiz quadrada de 2/3. E aí, não dá um número inteiro, né? Lembrando que aqui ó, será mais ou menos, tá, gente, no caso aqui. Então, turma, para finalizar o exercício, ficaria mais ou menos. Se nós usarmos aqui na calculadora, 2 dividido por 3 vai dar uma dízima 0,66666, né? Tirando uma raiz quadrada aqui, aproximando duas casas, daria aproximadamente 0,82 segundos. E aí, não existe, pessoal, caso aqui considerando tempo negativo, ou seja, o tempo será positivo. Então ficaria t igual a 0,82 segundos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar uma curtida e também assim compartilhar com os amigos que estamos aí. Dê a força aí, gente. Até a próxima.